Bom dia. Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para todos nós. A semana iniciou. O dia está muito lindo. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Estamos aqui reunidos, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gratidão, Senhor. Que Deus abençoe essa linda manhã, que nos traga um dia repleto de paz, de saúde, felicidades. Mas lembremos sempre que tudo é possível para quem crê no amor e na misericórdia divina. Que a nossa fé é o nosso combustível da alma. Portanto, como disse Jesus, somos capazes de remover as nossas montanhas. Vamos mais uma vez agradecer a Deus e procurando uma posição agradável, ouvindo esta melodia, todos nós juntos, encarnados e desencarnados, vamos visualizar a imagem do Cristo, internalizando a figura deste mestre amigo em nossa mente, em nossa Mãe Santíssima, agradecendo a eles, a toda a equipe espiritual que se faz presente, principalmente os nossos mentores e anjos guardiões, agradecendo por mais um Evangelho, mais um dia na presença de Jesus e dos bons espíritos que estão aqui. Vamos entregar nas mãos de Jesus as nossas dores, os nossos sofrimentos e acreditar que tudo vai passar. Vamos remover essas montanhas que nós criamos. Então, meus amigos, inspirando e respirando profundamente, serene a alma e vamos conversar com Ele. A primeira mensagem edificante é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 33. Ela diz o seguinte: você tem por dentro uma força, uma luz que quer expandir-se, um vigor que quer se tornar real. Tudo para fazer de você uma pessoa mais feliz e melhorar o seu ambiente. Por que não abrir o seu coração e vencer o pessimismo? Procure se aceitar. Vê-se com bons olhos, acalmar, acreditar nas qualidades e desenvolver o otimismo. Achegando-se aos outros, dando de si, ouvindo-os e compreendendo-os. Você os fará sentir-se valorizados e lhes despertará a vontade de também devolver amizade e apreço. A força positiva do seu ambiente interno modifica o ambiente externo. Linda mensagem para o nosso início de semana. Todos nós temos essa força dentro de cada um. Deus nos deu
é um dom. Só precisamos saber utilizá-lo. Então, meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. O item é o 11. É uma mensagem que está em Mateus, capítulo 9, versículo de 10 a 12. Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhes respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Que assim seja. Mateus capítulo 9, versículo de 10 a 12. Então, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho. Jesus sempre foi uma pessoa humilde. E com sua modéstia e humildade, ele foi o Espírito superior enviado por Deus para que estivesse aqui entre nós com uma grande missão. Qual era? Implantar o amor em nosso coração. Ele veio à Terra na época, que ele chegou. Ele chegou aqui e a lei que prevalecia era a lei do olho por olho, dente por dente. Mas o mestre, ele veio ensinar a perdoar. Jesus, ele não fazia distinção entre as pessoas, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Então, Jesus, com sua humildade, ele veio para todos nós, mas ele dirigia-se principalmente aos mais necessitados, pois estes eram os excluídos pela sociedade. E nessa passagem de Mateus relata que Jesus estava sentado ao lado dos publicanos e pessoas de má vida. E por esse motivo, ele foi censurado pelos fariseus. Mas como Jesus, ele nunca perdia a oportunidade para ensinar, com sua humildade, ele disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, meus amigos, quem eram essas pessoas que se incomodavam tanto com aqueles que andavam com Jesus? Quem eram os fariseus? Quem eram os publicanos? E por que Jesus afirmou que os sãos não têm necessidade de médico? Bom, os fariseus eram os doutores da lei daquela época. E os doutores da lei, eles se viam acima de todos e de tudo. Eles eram orgulhosos, hipócritas, como Jesus várias vezes falou para eles.
E por que Jesus dizia isso? Porque eles pregavam para as pessoas e não para eles mesmos. Eles faziam suas obras para serem vistas pelas pessoas, esperando reconhecimento e respeito. Já os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles tinham essa profissão, que para a sociedade eram considerados como pessoas de má vida. Por isso que os publicanos, eles eram desprezados. Mas Jesus conhecia o íntimo de cada um de nós. Conhece o nosso íntimo e conhecia o íntimo daqueles que estavam lá, que éramos nós, que estávamos lá. Então ele sabia que não era a profissão que definia uma pessoa, mas sim seu interior. Então ele mostrou e disse, aos seus discípulos. Ele mostrou isso a nós quando ele escolheu, meus amigos, os próprios discípulos dele. Porque entre os 12 havia Mateus. Mateus era um cobrador de imposto. E quanto à afirmação de que os sãos não têm necessidade de médicos, o que Jesus quis dizer é que ele veio principalmente para aqueles que já reconhecem sua condição de pecador. Todos nós somos pecadores. Pecadores são aqueles que estão doentes. Mas Jesus, ele não está falando aqui apenas da enfermidade do corpo físico, Ele está falando da enfermidade da alma. Porque aqueles que já estavam doentes e se reconheciam como doentes, eles procuravam Jesus, porque eles precisavam de ajuda. Então, a verdadeira humildade é você reconhecer que precisa de ajuda. Muitos se dizem sãos e acham que não precisam de ajuda. Mas todos nós precisamos da ajuda um dos outros, principalmente de Deus. Então, neste momento, nós só temos que agradecer a Jesus, agradecer a Deus por esta passagem do Evangelho de hoje, que nos faz refletir bastante como é que a gente está se vendo hoje. Reconhecemos que precisamos de ajuda? Ou já nos consideramos sãos? Vamos pensar sobre isso durante o dia. E à noite, vamos refletir. O que a gente pode melhorar? Vamos agradecer agora a Deus, a toda a equipe espiritual que se faz presente. Que Jesus derrame sobre cada um de nós o remédio para curar a nossa alma. A paz mundial. Que possamos ter sabedoria para refletir sobre tudo que foi dito. Vamos agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima,
a toda a equipe espiritual que se faz presente. Que Ele nos abençoe. Que assim seja. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: a vida muitas vezes é como uma viagem, onde você fica cansado, olha ao redor e não vê nada que anime, só paisagens áridas. E quando encontra a primeira pousada, você dorme. No dia seguinte, quando amanhece e o sol brilha, após a primeira curva da estrada, eis que nos encantamos e amamos o que vemos. Assim é a vida hoje. Ela pode ser sombria, mas amanhã poderá ser a felicidade. Então confie, sonhe e caminhe na vida, pois não há só desertos. Há também vales, prados, jardins, cachoeiras, praias. Só precisamos ir até lá, com um bom guia e muita vontade. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.